Então, boa noite. Boa noite, obrigado, né? Apesar desse frio todo, vocês terem tido a disposição de estar aqui com a gente. Obrigado, vamos fazer mais um dia de celulão. E esse celulão nós estamos fazendo o mais parecido com a célula possível, no formato, pelo menos. E eu queria poder dividir com vocês a sequência daquilo que a gente está estudando. Então, nós já estudamos com o pastor Roberto o corpo, né? 2 semanas atrás. Na semana passada, com a pastora Ingman, a gente viu a alma, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o espírito. A gente está fazendo uma analogia, né, do tabernáculo aqui com a questão do corpo do homem, né, corpo, alma e espírito. E hoje nós vamos dar essa sequência, e eu queria que vocês acompanhassem a gente aqui. Bom, primeira coisa, vamos abrir a nossa Bíblia aí no livro de Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, é só um versículo. Então vamos lá, e aqui fala assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Amém? Alguma versão diferente aí? Não? Não? Tudo igual? Então tá bom. Bom, como eu estava falando, a gente está conversando sobre a questão do corpo, alma e espírito, né? Fazendo essa analogia aqui ao tabernáculo. E quando nós estamos falando sobre o corpo, a alma e o espírito, ou principalmente no corpo e a alma, já que a gente não vai falar do espírito hoje, a gente estava falando, né, de toda esse caminho, vamos chamar assim, de a gente poder conhecer melhor a Deus e conhecer a gente mesmo, né, dentro desse processo que Deus está estabelecendo. Então, a primeira parte aqui, a parte externa, fica sendo, só para relembrar, né, fica sendo a questão do corpo, onde acontecem as coisas, no caso aqui do tabernáculo, acontecem as oferendas, né, os sacrifícios, as pessoas frequentam, todo mundo tá rodando por aqui, então uma parte muito pública, né, sobre esse relacionamento. A gente comparou com a parte externa do corpo do homem, que também aqui tem, vamos dizer assim, relacionamento, né, externo com as pessoas, e está visível também as coisas. Aí vem a segunda parte. A segunda parte, não dá para ver bem aí, mas nós vamos ver aqui. Então, se a primeira parte é o átrio, a segunda parte está aqui, é o lugar santo. O lugar santo é esse primeiro espaço fechado, depois que entra na estrutura, né? E o lugar santo, ele tem aqueles elementos que a pastora estava falando semana passada, né? O candelabro, tem os pães da proposição, tem os diversos elementos aqui, né? O altar de incenso, está tudo aqui. E hoje nós vamos estar falando, que é a questão da alma, que é a segunda fase, né, desse caminho que Deus está fazendo. E hoje nós vamos estar falando da terceira parte, que é a parte do lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, como também a gente pode chamar. E o que vem a ser o Santo dos Santos? O Santo dos Santos, ele é a parte onde o sacerdote tem o contato com Deus. Na verdade, o Santo dos Santos, ele não é uma representação da presença de Deus. Ele era a presença de Deus na terra. Então, era um lugar que não tinha luz, não tinha mobiliário, a única coisa que tinha lá dentro era a arca. Junto da arca tinha como se fosse essa tampa, né, que é chamado do propiciatório, onde tem essa figura dos 2 anjos, né, com as asas, e ali também tinha uma parte de uma cerimônia. Mas o que eu quero falar dessa parte toda que a gente está falando? Qual que é a correspondência de tudo isso que a gente está falando? Quando Deus, por que a gente começou pelo texto de Gênesis? Quando Deus soprou na narina do homem, ele soprou da essência dele, né? Soprou do fôlego de vida. E quando aquele fôlego de vida de Deus entrou em contato com o bonequinho de barro lá, boneco de, cada um fala barro, outro fala terra, então esse boneco que estava formado, a junção do fôlego de vida com essa parte inerte, inanimada, né, que era física, tornou a alma. Então ficou o átrio,
aqui, né, a segunda parte, lugar santo, e o Santo dos Santos, como a terceira parte, como essa mesma situação. Como se Deus tivesse soprado aqui, a parte externa, a parte que a gente está vendo, a parte externa entrando em contato com essa parte aqui que já tinha, né, que foi o fôlego que Deus soprou, formou uma parte que vai fazer a interseção entre as duas partes. Na verdade, qual que é a importância dessa interseção? Esse contato, né, que o homem tem com a parte externa não pode vir direto à questão do espírito, assim como a parte do espírito, né, também não pode vir direto à parte externa. Precisa haver uma parte que faça uma ligação entre as duas partes. E essa é a ideia dessa formação, dessa metáfora que a gente está colocando, né, sobre o homem com o santuário aqui, o tabernáculo. Bom, assim como existem partes definidas aqui, a gente também definiu algumas partes aqui que fazem parte da questão do espírito. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir mais ou menos a nossa conversa, para não ficar uma conversa de maluco aqui. Nós vamos falar primeiro sobre a questão aqui do espírito humano, depois a gente fala sobre o tabernáculo, daí faz a junção das duas coisas, que acho que fica mais fácil. Por isso eu quis só fazer essa introdução, só para a gente pensar juntos aqui como é que isso vai acontecer. Ok. Bom, nós estamos falando só sobre essa questão do fôlego de vida de Deus lançado sobre o boneco que formou um homem trino também, né, com corpo, alma e espírito. Só que a gente precisa pensar o seguinte, né, qual foi a primeira parte que começou? O que já tinha antes, né, para a formação de tudo isso? Como eu falei, a gente está fazendo como uma célula, tá? E a nossa célula é bem participativa, então, por favor, participe. Né? Qual foi a parte que teve primeiro? Pensa que isso aqui é um homem, tá? Não a questão do tabernáculo, mas pensa como um homem. Qual foi a primeira parte que aconteceu? Corpo. A Isa fala o corpo. O que vocês acham? Corpo também? No que diz respeito a Deus, foi o corpo primeiro, que veio primeiro também? Sim? Não? Sim? Não. Não, por quê? Nós estamos falando de uma essência de Deus, de um fôlego de vida que já estava presente em Deus. Então, nós estamos falando que isso aconteceu antes. Na verdade, esse invólucro, né, esse bonequinho, ele foi feito para poder conter essa essência, para poder agir na questão material, na questão natural. Né? O homem, ele mas por isso a gente está aqui na célula, para a gente poder conversar. Então, o homem, ele é um ser natural que tem um espírito, ou é um ser espiritual que tem um corpo? Um ser espiritual que tem um corpo, né? Por que a gente pode falar isso, né? Lembra quando a gente tem texto na Bíblia que está falando, fala assim, olha, já me conheceu antes, né, do ventre da minha mãe, não é verdade? Como é que Deus podia conhecer antes do ventre da mãe? Através da questão espiritual, tá certo? Então, é dessa forma que a gente consegue pensar essa lógica, vamos chamar assim, né? Que é uma lógica um pouco diferente, mas é uma lógica, tem uma lógica. E o que é importante a gente... Por que eu estou falando sobre isso? Né? Porque quando a gente entende que o homem, nesse meio tempo, pecou, e quando ele pecou, ele caiu, ele perdeu a possibilidade de estar conversando com Deus, porque o homem natural, o primeiro, né, o Adão, né, ele não tinha, talvez, um problema de estar conversando o espírito diretamente com a questão de Deus, né? O espírito e o homem era uma coisa só. Só que o pecado afastou, né, o homem desse relacionamento com Deus, um relacionamento direto com Deus. E dentro dessa situação, o que foi preciso fazer? Nós precisamos ser regenerados. E dentro dessa regeneração, que só Jesus pode trazer para a gente precisa ser novamente trabalhado no espírito para poder voltar a ter esse relacionamento com Deus. Ok? Muito bem. Bom, dentro dessa questão do espírito que a gente estava falando, a gente também dividiu em 3 funções principais. Então, o espírito, ele tem consciência,
comunhão e... Então, a intuição, como o pastor Roberto estava falando, é considerado como se fosse o órgão sensitivo, né, vamos chamar assim, do espírito, né? É aquilo que discerne, né, aquilo que consegue entender, mesmo sem influência externa nenhuma, consegue entender aquilo que está acontecendo. Aliás, isso é um termo muito bom para mulheres, né? A questão da intuição, né? Então, fala que a mulher tem um sexto sentido, que é a intuição, e é verdadeiro, porque a mulher sabe de coisa que a gente não sabe. Por isso tem tanta mulher aqui hoje, né? Mas a intuição, ela tem essa influência, né? De poder perceber as coisas, ainda que não esteja claro, ainda que não tenha, né, nada assim que leve a você pensar naquilo, mas algo, né, dentro de você está incomodando para você poder entender aquilo, né? E só que a intuição também tem uma coisa interessante, né? Ela pode expressar, vamos chamar assim, sentimentos do espírito, né? Que é o regozijo, né? Que é tristeza, amor, aprovação. A gente tem vários versículos que a gente pode depois, inclusive, deixar para vocês. Depois eu mando para vocês poderem pensar sobre isso também e olharem, né? E poderem fixar melhor essa situação. Então, a intuição, ela forma uma espécie de, apesar de ser sensitivo, né, ela não tem a ver com a questão da emoção, da sensibilidade, dos sentidos humanos, sentidos táteis, ou naturais, ou do corpo, né? Ela tem a ver com uma questão íntima e profunda, né, que às vezes é um pouco de mistério ainda para a gente, né? A gente não consegue entender como um todo, a gente consegue definir parcialmente, mas na verdade o que vai explicar é a própria intuição. O que é a intuição para a gente, né? Ela é um pensamento do espírito, né? É uma forma de a gente entender como é que o espírito age, né? Aí vem a comunhão. A comunhão, o que é? É a adoração a Deus. E essa parte da adoração é interessante, né? Porque se a gente for pensar tanto na alma como no corpo, né, eles não têm atributos suficientes para poder fazer isso da maneira como agrada a Deus. Tanto é que, mesmo, por exemplo, na questão da oração, né, a própria Bíblia lembra para a gente que a gente não sabe orar como convém, né, mas o Espírito vai nos conduzir, né, a algo que possa agradar a Deus. Por isso que a gente precisa pensar que em todo esse processo, né, que a gente está falando sobre corpo, alma e espírito, talvez fique difícil para a gente definir, né, e a gente está aqui só com o intuito de pensar de uma maneira sistemática, né, de estudo, né, que é só para a gente definir coisas que às vezes são meio indefiníveis até, porque não são coisas que a gente consegue experimentar, né, de uma maneira fácil. É uma coisa que a gente precisa realmente fazer um exercício para poder compreender. Mas, se a gente for tentar compreender só pela mente, ainda vai ficar mais difícil ainda. Então, esse exercício que a gente tem hoje é um exercício também espiritual, de entender como é que o Espírito age para poder nos resgatar e nos regenerar, porque essa é a função, né? Atualmente, a função que a gente tem para o Espírito, que é o lugar de relacionamento com Deus, na verdade, ele é usado como... o Espírito humano e o Espírito de Deus são coisas diferentes, né? O Espírito de Deus fala ao meu espírito, que daí, vamos pensar, né? Ele passa pela alma aqui para poder fazer uma espécie de uma transliteração disso, né? uma definição, né, do que o Espírito está fazendo, para poder o corpo poder executar. Né? E, ao mesmo tempo, o contrário também acontece. Quer dizer, isso aqui é como se fosse um canal, né? Onde as coisas fluem, daqui para cá e daqui para cá. Aquilo que o corpo recebe, passa pela alma e o espírito define se é para fazer, se não é, se agrada a Deus, se não agrada, se está dentro do plano ou não, e daí responde para cá, para aqui, responder para lá. Então, qual que é o objetivo realmente, né, de tudo isso? É entender que nós precisamos ser regenerados para uma nova situação de relacionamento com Deus e que precisa ser o Espírito aquele que vai à frente. Ok.
Já falamos sobre intuição, sobre comunhão, e daí nós vamos falar agora sobre consciência. Bom, a consciência é onde a gente distingue o que é bem e o que é mal, o que é bom ou o que é mal. É onde a gente tem o julgamento, né, que é mais direto sobre as coisas que estão acontecendo. É na consciência que existe a consciência do espírito, tá? Eu quero fixar isso para a gente poder não pensar sobre quem chamou você para ser alguém para julgar. Não sou eu que estou julgando, né? É o espírito que está fazendo esse papel. E é ele que vai olhar e vai chegar e vai ter uma conclusão, uma opinião sobre aquela situação. Daí, até eu aceitar, né? Já vai uma outra conversa. Mas a ideia é exatamente essa. Eu preciso ser convencido pelo Espírito para poder trilhar um caminho que agrade a Deus. E esse caminho que agrada a Deus, ele precisa passar por diversas etapas. Uma delas é a questão da consciência. Então, a consciência é aquilo que vai também, muitas vezes, indicar para mim, né, que alguma coisa não está certa. E que a intuição vai colaborar para poder fazer uma pressão um pouquinho maior ainda. Né? Fala, pô, não está certo, ó, eu estou achando, não tem... Porque qual que é o papel da gente? A gente, por força dessa degeneração que a gente passou, né, na questão como homem, a gente acaba querendo resolver todas as coisas através da mente. Né? E por conta, né, dessa falta, vamos chamar assim, né, de informação que a gente tem, porque esse é o grande problema da gente, a gente acaba decidindo, não pelas melhores coisas, mas acaba decidindo da maneira que parece melhor para a gente, mas que não necessariamente é a forma como Deus quer agir. Então, quando eu penso sobre essa questão da consciência, é bom lembrar também que quando eu estou formando a ideia, né, por exemplo, de fazer alguma coisa, não adianta a consciência vir me apontar depois. Né? Eu estou pensando que eu vou fazer alguma coisa. Se a consciência só agisse depois, não ia adiantar muita coisa, né? Na verdade, não ia ser consciência, ia ser só julgo, porque você fez errado, né? É só né? Porque quem mandou você fazer desse jeito? Não. A consciência ela age antes, junto com a intuição, falou, ó, parece que está tudo certo, mas tem alguma coisa aí que não está legal. E isso é interessante, né? Eu não sei vocês, né? Todo mundo, a maioria das pessoas que convivem comigo sabe que eu fui comerciante há muitos anos, né? E no comércio, assim, você tem que tomar muitas decisões assim de coisas que trazem ou uma boa solução para você ou uma péssima solução para você, né? E para outros que trabalham com você. E isso, às vezes, né, parece que você está fazendo a coisa tudo da maneira correta. Assim, olha, tudo que eu estou planejando fazer aqui parece estar muito bom, né? A ideia parece muito boa, parece que vai dar tudo certo. Só que alguma coisinha fala para você, fala assim, melhor não. Não, mas olha, se der certo eu vou estourar, vou fazer acontecer. Melhor não, né? É melhor ficar na sua. Né? E esse é o papel, né, da consciência, me incomodar, né, no sentido de, não é uma consciência também mental, né? Vamos sempre lembrar disso. Uma consciência do espírito, falando para ele, assim, olha, por exemplo, você vai fazer negócio com essa pessoa, você conhece essa pessoa, sabe quem ela é? Não, mas a ideia é muito boa, parece que ele tem as coisas, está falando as coisas certas, né? Está falando as coisas que parecem que, né, vão encaixar com aquilo que eu estou esperando. Pois é, mas não. Porque tem alguma coisa aí que... É. E esse é o problema, porque a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba sempre cedendo, né, àquilo que parece vantajoso para a gente, né, no primeiro momento. No primeiro momento você olha e fala, não, isso aqui é excelente para mim, mas se der certo. E se não der? Não, mas vai dar certo. Ainda mais como comerciante, você publicava, né, que como comerciante, se tem uma coisa que um comerciante é um crente, né, porque ele crê que ele vai poder juntar o dinheiro todo que precisa para pagar antes da fatura vencer. Né? Então, todo comerciante é um crente potencial. Mas às vezes dá errado. Né? Muitas vezes dá errado, não é às vezes, muitas vezes dá errado. Algumas vezes dá certo e muitas vezes dá errado. Então, é um exercício difícil, mas a gente precisa ceder, né, a essa questão do que o Espírito está apontando.
Mas qual que é o grande, a grande dificuldade dessa história toda? Como eu perdi essa ligação com o Espírito, nem sempre eu consigo discernir se é a voz do Espírito falando ou se é a alma que está falando para mim, né? Ou se é outra coisa qualquer que está falando para mim. Então, às vezes eu posso perder o negócio porque eu acho que é o Espírito me alertando, mas pode não ser. Ou às vezes eu posso fazer o negócio pensando que o Espírito está me animando a fazer e não ser. E como definir isso? Essa talvez seja uma boa pergunta para tudo isso, né? Eu acho que não tem jeito a gente se aperceber, né, sobre uma determinada voz dentro de nós se a gente não tiver intimidade. Eu sei que não é nenhuma novidade que a gente está falando, mas é aquela velha máxima, né? Vamos fazer um exercício aqui. Você fecha os seus olhos, né? Se você fechar os olhos e eu pedir, a Paulinha fecha os olhos. Nossa, ela é obediente, fechou mesmo. Fecha os olhos, né? Aí se eu pedir para alguém aqui falar alguma coisa para você, você conhece a voz de todo mundo aqui. Pode abrir, estou só... ainda não, né? Porque daí eu vou ter que ir até a pessoa. É só para a gente fazer o exercício. Qualquer um de nós aqui, todos nós nos conhecemos o suficiente, né, para conhecer a voz de cada um. Então, se a gente fechar os olhos aqui, um outro falar, você vai saber quem falou, né? E essa é a ideia, né? Se a gente tem uma relativa intimidade, um conhecimento suficiente, a gente vai conseguir discernir a voz de onde que vem, e de quem é, né? Melhor dizendo, não é de onde que vem, mas de quem é nesse caso. Então, a ideia é buscar essa relação com o Espírito, né, o mais próximo possível, o mais constante possível, o mais afinado possível, para a gente não se perder, né, nessa tomada de decisões. Porque a vida da gente passa a ser isso. Talvez não seja a prioridade da gente buscar desenvolver a questão espiritual. Não estou falando aqui, estou falando de uma maneira geral, né? A gente está aqui nesse frio todo porque a gente está buscando isso. Mas, de um modo geral, não é o que todo mundo está procurando. E talvez tenha sido uma boa fase da sua vida assim também, né? A gente perdeu não sei quanto tempo da vida da gente buscando outras coisas, achando que a resposta estava naquilo que me trazia alegria, naquilo que me parecia bom segundo o meu desejo, né? A gente procurou andar por um caminho assim. E, de repente, a gente está descobrindo por que a gente se perdeu, né, de alguma coisa que é muito mais valiosa e que a gente está tendo que correr atrás agora, né? Mas, como eu estava falando, então, essa questão, sobretudo, do homem, né, no que diz respeito à questão do espírito, é uma questão de você pensar sobre o quanto você precisa ser regenerado para poder entender a voz que está falando com você. E de que maneira ela está falando com você. Porque ela vai falar, né, através de várias situações. Não é que o Espírito tem só essas 3 funções, tem muitas outras, mas talvez essas sejam as principais, vou chamar assim, ou a maneira como a gente pode definir. Então, eu vou ter que entender, através de um desenvolvimento da minha comunhão com Deus, né, entender melhor o que é essa consciência e o que é essa intuição, né, para poder me levar por caminhos que possam agradar a Deus. Bom, vamos voltar agora para a questão do tabernáculo, né? Então, a gente fez essa relação e, como estava falando, né, nessa questão do santo, o santíssimo lugar, o santo dos santos, a gente tem uma estrutura aqui. Não vai dar para ver na câmera, e aqui só para vocês verem meio 3D aqui, para vocês entenderem, mas eu vou ver aqui, Débora, pode deixar, pode deixar. Qual que é a ideia, né? O que acontecia aqui nesse espaço, né, no lugar santíssimo, o Santo dos Santos? Esse era o único lugar onde não tinha nenhum tipo de luz. Você pode ver aqui que, né, aqui tinha o candelabro, aqui tinha o sol, né, aqui tinha o candelabro, mas aqui ficava debaixo de cortinas, e essas cortinas tornavam esse lugar, que tinha uma cortina aqui também separando os ambientes, né, e essa cortina tornava esse lugar totalmente escuro. Aí você fica pensando, tá bom, por que o lugar tem que ser escuro, né? Como é que o sujeito o sacerdote vai chegar lá e, né,
a parte dele é estar lá prestando uma cerimônia, né, de culto a Deus, eu acho que sim, tinha uma luz do Senhor, com certeza. Mas não uma luz que pudesse ser uma luz de reflexo, onde as pessoas pudessem enxergar. Por quê? Porque era importante. Vamos pensar assim, ó, se nesse lugar a luz do sol vinha, né, e mais o fogaréu todo que tinha aqui, as pessoas todas passando. Então, que influência de luz a gente tinha aqui? Muita. Mas também tinha muita sombra por causa dessa luz. Tá certo? Mesmo aqui também, com a questão do candelabro aceso, era a mesma coisa, né? O ambiente ele tinha pontos de referência de luz e pontos de referência de sombra. E nós estamos falando de um ambiente onde a presença de Deus estava colocada, e vamos chamar de uma luz espiritual que pudesse existir, mas quanto à questão da luz natural, né, a luz que a gente possa usar como reflexo, realmente era uma escuridão total. Porque a ideia é onde existem luz, né, onde existe luz, não as trevas. E o fato de estar escuro não quer dizer que sejam trevas nesse sentido de sombra, entendeu? É uma presença só, uma coisa só, um foco só. Né? O sacerdote entrava ali, o que ele fazia? Ele tinha, né, um sacrifício determinado, onde as mãos dele estavam cheias de sangue desse sacrifício, e ele aspergia aqui, ó, no meio dessa. Isso aqui era como se fosse uma tampa, vamos chamar assim, para a arca, né? E ele jogava, aspergia sangue sobre esse lugar. Então, qual que era a ideia, né? Qual que é a analogia que se faz sobre isso? Que esse sangue trouxesse, né, uma expiação dos pecados da nação. Quer dizer, uma vez por ano só que o sacerdote entrava, né, sobre esse espaço, e ele levava ali toda essa função, né, de pedir perdão pelos pecados da nação. É complicado a gente pensar que um homem só tinha, né, essa função. Né? Só ele podia entrar, só ele podia fazer essa oração. E claro, depois a gente vai fazendo toda uma ligação sobre a questão de Jesus, né, como sumo sacerdote, mas também como a própria oferta, né, oferenda, né, assim como a questão do sangue, que trouxe, né, aspergido também para trazer salvação, para expiação de pecados. Mas eu não vou entrar nisso, então eu vou continuar só mexendo aqui com a questão do tabernáculo. E outra coisa que era interessante aqui também é pensar que dentro desse lugar, essa questão do foco que a gente estava falando, das sombras que não podiam ter, também tinha uma influência sobre aquilo que eventualmente passava, né, na mente do sacerdote que estava ali dentro. Né? Ele entrava com uma função só. E essa função de comunhão, ela tinha que ser tão plena, né, que justamente ele não podia escorregar e cair em cima da arca, né? Ele não podia pensar em outra coisa, porque era um lugar da presença de Deus, não era um lugar que representava Deus, era um lugar da presença de Deus. Então ele tinha que entrar lá com o coração mais limpo possível, né? E é interessante porque ele entrava com a mão cheia de sangue, né? Estava aspergindo ali sobre a tampa da arca, é o propiciatório, e as cortinas ficavam sujas depois de sangue também, né? E depois que essas cortinas ficavam sujas, elas tinham que ser trocadas por uma cortina nova, porque ali dentro tinha que ser um lugar imaculado, né? Bom, uma coisa que eu queria falar era sobre a questão desse momento que o sacerdote estava lá. Essa questão de ter o foco, de ter essa dedicação ali, era um tempo de adoração. E esse tempo de adoração, ele só pode ser passado, vamos chamar assim, num lugar realmente sem distrações. Por isso que a luz também era uma influência nesse sentido, né? Então aqui, tudo bem, por mais que o cara estivesse olhando para tudo que estava acontecendo, ele estava, né, distraído. Não, olha a roupa daquele que está passando, não, o cara está cheio de sangue, não, aquele cabrito é menor que o meu, aquela cabra, sei lá como é que era, a pombinha, ninguém matou direito. Quer dizer, né, você está olhando, e como aqui, né? Se você está sentado na frente é uma coisa, se você está lá atrás, né, todo mundo que levanta, senta, passa, levanta, você vai prestar atenção em todo mundo. Então é a mesma coisa aqui, né? Tinha muita gente
circulando, a mesma situação. Aqui não, já era uma coisa mais restrita, né? A segunda parte aqui no lugar santo já era um lugar mais restrito. Já começava a entronizar esse momento, né, de adoração. E quando entrava aqui, no lugar escuro, né, que era o Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, como você preferir chamar, era o lugar que você tinha só um papel, que é o papel de adoração. E o que é importante? Por que eu estou frisando, né? Eu sei que você já tinha falado tudo isso, mas por que eu estou frisando isso? Porque essa tem que ser a maneira como o homem também vai se lançar a Deus. A gente precisa procurar, de alguma forma, ainda que seja quando a gente estiver dentro da congregação, na igreja, a gente precisa, de alguma forma, entender esse caminho, né? E eu acho que, por exemplo, o papel de vocês que estão dançando, fazendo, é um papel de adoração que né, vão levar a gente para esse segundo momento. Então, vocês entram nesse primeiro momento para catalisar, por exemplo, junto com o pessoal do louvor, a atenção e conduzir a gente para um segundo momento, né, que é o momento em que a gente vai estar se preparando para entrar nesse terceiro momento, vamos por assim dizer, que é o momento realmente da adoração. Então, esse papel do sacerdote e essa estrutura muito louca que tem aqui, né, porque é uma estrutura maluca, se você for pensar, né, um negócio gigante, né, e vai estreitando, estreitando até ficar, né, o menor lugar, onde só, praticamente, como pessoa, só um estava entrando lá. Por que só um? Por que não podia ser um lugar público? Por que não podia ser um lugar onde mais pessoas pudessem ver e reconhecer a Deus? Podem responder se quiser também. Estou vendo que a Isa está pensando também. Não, mas é que eu acho que, na verdade, a gente precisa pensar também nessa analogia, essa metáfora que a gente está fazendo sobre o homem, né? O lugar mais íntimo que tem dentro de mim é o lugar onde a adoração vai me levar para Deus e não sendo conduzido por homens para poder chegar nessa situação. Acho que a gente, enquanto reunião, a gente pode usar, né, dos louvores, da dança, outras manifestações, para a gente conseguir, cada um à sua maneira, né, chegar nesse momento de adoração. Um vai adorar pulando, outro vai adorar quieto, outro de joelho, outros não vão adorar, né? Mas o que é importante a gente pensar que existe uma questão no relacionamento que é individual, que é pessoal. O momento da adoração é que a gente costuma usar isso como um exercício para a congregação, né? Vamos adorar. Então, quando a gente fala vamos adorar, parece que assim, todos juntos vamos fazer a mesma coisa para chegar, né, diante de Deus. Sim, todos juntos fazemos as mesmas coisas, cantamos e batemos palma e fazemos alguma coisa, porém, cada um dentro da sua individualidade, né, vai se aprofundar e vai chegar mais próximo a Deus conforme a sua busca. Então, eu quero colocar essa analogia para a gente pensar sobre esse exercício de adoração, que no fundo é a maneira que a gente tem de ser regenerado. Se eu começar a procurar essa regeneração pela mente, né, vamos colocar aqui, começar a pensar pela mente para adoração. Estou pensando da maneira certa? Estou agindo da maneira certa? Olha aqui a estrutura. Se for pela mente, eu estou na estrutura certa de adoração? A mais plena? Não, né? Esse é o lugar da adoração, né? O lugar santíssimo aqui. Não esse. Esse é um caminho para, mas não é o lugar da adoração. O lugar da adoração é aqui. Então, né? Posso estar. Não estou dizendo que se você estiver no meio da congregação, está todo mundo distraído, fazendo qualquer coisa, você não pode adorar? Pode. Você pode adorar. Estou falando uma coisa íntima, uma coisa pessoal. Então, não estou falando uma coisa coletiva, porque esse é um momento pessoal. É você e Deus, ou melhor, Deus e você, né? É isso que Ele quer, é isso que Ele está buscando, né, para a gente. Assim, olha, eu quero o resgate desse relacionamento, e é isso que eu estou buscando. Então, eu quero te ensinar como é que isso acontece. Existe um caminho. Se você está aqui, você tem, né, etapas para vencer para chegar aqui. É possível? É possível.
Mas vai depender também daquilo que você entender, daquilo que você tem como intimidade, daquilo que você está buscando para chegar onde é esse lugar. O que é importante também falar aqui, e eu queria falar sobre isso. Existe um caminho, como eu falei, né? Então, nós vamos abrir agora em Êxodo 40, no versículo 17. Nós vamos até o 33. Paulinho, eu vou pedir um favor para você. Cada um lê 2 versículos, você vai passando o microfone e vai lendo? Lê 2, passa, lê 2. Quem quiser, tá? Ninguém é obrigado a ler. Se você não quiser ler, você passa o microfone adiante. Então, Êxodo 40, versículo 17. Então, alguém leu 17 e 18. Mas pode ser até 3, né? Porque nós temos menos pessoas aqui. 3 versículos, tá? Aqui nós vamos estar falando sobre o tabernáculo sendo levantado. Vai lá. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. E sobre ela pôs em ordem os pães da propiciação perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte à mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Isso. 26. 26? É. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas como o Senhor. Agora está aqui também. Pendurou a cortina na entrada da tenda e ali, em frente da cortina, colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas. Em cima do altar, ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. E junto dela Moisés e Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da revelação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Pode ler o último também, por favor. É o último. 33. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Ok. O que você vê de interessante nessa sequência aqui? Existe uma ordem, né? Então vamos fazer assim, ó. Vamos para a gente acompanhar. Vai, Paulinho, vai lendo para a gente. Ou então, Isa, vai lendo para a gente desde o começo, vai, devagarzinho. Já está com o microfone, lê para a gente. É 17, né? É, 17. Então, acompanha comigo aqui, hein? Pode começar. Então, vai lá.
No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi levantado. Ok. Vai, continua. Levantou, pois, Moisés o tabernáculo, lançou as suas bases, armou suas tábuas e neste meteu os seus travessões, levantou as suas colunas. Então, levantou suas colunas, certo? Ok. Tá. As tábuas e as colunas. Estendeu a tenda por cima do tabernáculo Ó, e pôs a cobertura da tenda sobre ela. tá? E em cima, sobre ela em cima, como o Senhor lhe ordenara. Então tomou o testemunho e pô-lo na arca, ajustou a arca aos varais e pôs-lhe o propiciatório em cima. Tá? Isso aqui, pôs em cima. Os varais, e daí pôs a tampa em cima. Ok. Depois introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro Tá aqui. e assim resguardou a arca do testemunho, como Tá. o Senhor lhe ordenara. Então, essa parte aqui. Ok. O que mais? Pôs também a mesa na tenda da revelação, Uhum. ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Pôs também na tenda da revelação o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Ok? Hã? Pode continuar. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Ok. Pôs o altar de ouro na tenda da revelação diante do véu. Aqui. Ok. E sobre ele queimou o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor lhe ordenara. Ok. Pendurou o reposteiro à porta do tabernáculo. Aqui, tá? É essa parte estendida para cá, né? Tá? Ok. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da revelação. E sobre ele ofereceu o holocausto e a oferta de cereais, como Desculpa, o Senhor aqui, lhe ordenara. holocausto, né? Uhum. Depois colocou a pia entre a tenda da revelação e o altar. E nela deitou água para as abluções. Ok. E junto dela, Moisés e Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés. Ok. Quando entravam na tenda da revelação e quando chegavam no altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo. Essa parte aqui, né? Uhum. E Do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. ok? O que tem de diferente aí? Começou de dentro para fora. Essa é a parte mais importante de tudo isso, né? Porque você vê que a ação, né, de Deus sempre vai ser de dentro para fora. É assim que Deus trabalha. Deus começa a me regenerar a partir do Espírito, né? Não acerta, vou botar o cara, o corpo perfeito, para depois acertar, o cara vai ser o mais inteligente do mundo, para depois acertar o Espírito. Não, ele começa a acertar de dentro para fora. O Espírito, né, que vai... qualquer construção, eu penso assim, né? Se eu fosse essa construção, o que eu faria? Eu talvez delimitasse primeiro o espaço, naturalmente falando. Delimitasse o espaço, levantava as colunas, ia botando as partes de fora, depois que eu botava para dentro, né? Não sei, a minha ordem pessoal, eu colocaria diferente, faria diferente. Mas Deus não. Porque, se você for olhar, como é que Satanás age? Ele age justamente ao contrário, né? Ele me impressiona com as coisas de fora, né, para invadir, né, aquilo que está dentro de mim. E Deus não. Deus está restaurando a partir da questão do Espírito. Então, pensar que existe um princípio, né, de disposição de Deus, de me fazer voltar a ser esse santuário, esse tabernáculo de Deus, né? Como a gente vai vendo mais para frente, no livro de Coríntios, tudo vai falando sobre a questão de ser o tabernáculo. Hebreus também fala, né? Ser o tabernáculo dessa situação, né, de conter essa vontade do Espírito de Deus em mim. Mas é o Espírito de Deus? Não.
É a informação do Espírito de Deus através do meu espírito para que eu possa ser regenerado. Então, hoje, nessa questão do espírito, né, que a gente tem falado de corpo, alma e espírito, né, talvez a gente precisasse pensar que, na verdade, o que Deus está fazendo é o contrário, né? Deus quer me colocar, né, espírito, alma e corpo dentro, né, de uma sequência, vamos chamar assim, espiritualmente virtuosa, e não da maneira como muitas vezes eu vou buscar a Deus. Então, enquanto eu estiver buscando a Deus, né, de uma maneira natural, de uma maneira carnal, porque nós caímos e essa foi a manifestação que sobrou para nós, a manifestação carnal. A gente, por mais que a gente sentir Deus, né, sentir que isso está agradando a Deus. Por que eu estou falando assim? Porque esse tipo de manifestação, eu sei que às vezes falta para a gente um vocabulário que possa expressar melhor o que a gente realmente está percebendo. Mas a gente precisa se esforçar para a gente mesmo entender Deus da maneira como Deus quer ser entendido, da maneira como Ele quer, né, da aliança que Ele quer fazer comigo, né? Da maneira como Ele quer fazer essa aliança comigo. Por isso que é interessante a gente também pensar, vou usar isso que a Isa está falando, né, sobre a questão da aliança, pensar nas mais diversas formas como Deus fez, né, aliança com vários personagens aqui. Né? De repente, é um arco-íris, que é uma coisa que você não pega, você percebe, porque também não é uma definição clara, né, não é uma coisa pintada, não é uma coisa sólida para você pegar. Né? Então, a ideia, né, é que a gente possa sempre entender essa percepção, né, melhor dizendo, ter essa percepção da maneira como Deus quer me restaurar. Não adianta a gente... é através das obras, não adianta. É através só da fé, também não adianta. Tem que ser um misto de fé e obras, né? Para que Deus possa agir na minha vida. E eu possa ser restaurado por completo, não só ser, né, o homem espiritual do ano, né, nem anda, levita no chão, mas não vive na terra. Então, Deus quer restaurar homens e mulheres que andem na terra, mas que tenham um espírito, né, que possa entendê-lo, que possa refletir a vontade dele. Então, é um resumo, né, breve sobre essa questão. A gente está falando sobre corpo, alma e espírito. Eu quero recomendar para vocês, se vocês não leram ainda, esse livro do Watchman Nee, que é O Homem Espiritual. São 3 volumes. É um pouco denso, né? Assim, você não vai ler em meia hora, até porque você vai começar a ler, você vai começar a pensar na sua própria vida, começar a anotar um monte de coisa. Mas é um livro que vale muito a pena para a gente poder se aperfeiçoar nesse entendimento, né? Ele tem umas coisas muito interessantes sobre tudo isso. Bom, perguntas ou esclarecimentos que tenham, ou queiram colocar alguma coisa. Precisa do microfone, senão não grava. Fala, Isa, a gente gosta de você. Fala. Eu achei interessante que, assim como que você falou também, né, que essa construção começou no espírito, assim como na criação, né? Essa questão que, assim como Deus nos criou, que foi o espírito foi o primeiro a ser criado, ele também fez no tabernáculo. Era só isso, nem precisava de microfone. Claro que precisava, né? Não, tudo isso eu acho que é bom para a gente fixar, sabe? Fixar essa ideia. Porque senão a gente acaba construindo, né, uma ideia paralela sobre como é que é esse relacionamento de regeneração que Deus quer fazer conosco. Né? Então, eu achei interessante, por isso que eu quis falar até de Gênesis, né, da formação do homem, para depois casar com essa última parte mesmo. O que vocês acharam? Alguma coisa que tenha chamado a atenção de vocês, ou que não ficou muito claro, ficou meio dúbio assim? Esse exercício, vamos chamar assim, né, de buscar a Deus, não pela minha força natural, não pela minha força mental, mas por alguma coisa que está também em mim, mas é que eu não desenvolvi, pelo contrário, né? Muitas vezes eu sufoquei em mim. Esse é o exercício de libertação. Esse é um exercício que vai me levar, né, para conhecer realmente o que é o Espírito e o que ele tem para mim. Que
os rios de águas vivas, eles fluirão do meu interior. E a libertação, por quê? Porque vivemos, supondo, eu me converti quase aos 18 anos. 18 anos pensando na mente, na carne, e você viveu assim. Aí depois você se converte e fala assim, tem um espírito. Mas eu vivi anos assim. Então, uma conversão de um crente carnal, de um crente salvo para um crente espiritual, de um crente carnal para um crente espiritual. Então, essa dimensão de conhecer o meu espírito, quem que é a verdadeira Paula? É a que eu estou vendo? Ou aqui é do espírito? Aqui é do espírito. Porque ninguém conhecemos segundo a carne, mas segundo o espírito. E aí a gente vê a casca, vê por fora, né? O tabernáculo. Mas não vê a essência. Não vê o que ele é espiritual. Ou seja, o que é espiritual independe da sua personalidade, independe da sua forma de ser, porque o que é espírito é uma dimensão totalmente diferente, que você vai falar assim, esse não sou eu. Esse não sou eu não faria aquilo. Mas a Paula, no espírito, faria aquilo. Entendeu? Então, ali, quando eu entro no Santo dos Santos, a presença de Deus, ela vai descer ali. Ela vai descer, mas a gente, somos levados a só o lugar santo, e olha lá. Mas quando nós temos que entrar nesse lugar do Santo dos Santos, não todos entram. Porque não todos conhecem essa dimensão do Espírito. Porque o Espírito deles, eles nem sabem, às vezes, usar o Espírito humano. Porque quem conhece o homem, senão o próprio Espírito que está no homem? Quem conhece a Deus, senão o próprio Espírito de Deus? É isso que fala 1 Coríntios 2, né? Então, no espírito que eu vou conhecer. Por isso eu não conheço ao Arthur na carne. Eu conheço o Arthur no espírito. E eu vou conhecer no espírito ele. Então, é uma dimensão de espírito a espírito. Como que o espírito vai se revelar aqui? Todos nós sabemos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se move em nós. Se move aonde? Em nosso espírito. Na parte mais essencial, porque a presença de Deus está ali. No nosso espírito. Entendeu? Então, quando todo mundo está orando em línguas, quando todo mundo está orando em línguas e está fortalecendo o homem interior, nós estamos fortalecendo uma parte essencial, né, do espírito, onde a presença de Deus está aí, isso assim, explode para a alma e explode para a carne, para o corpo, né? Por isso que você sente, lógico que você vai sentir a presença de Deus aonde? No teu corpo, porque a Bíblia diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. É o lugar da sensibilidade. É o lugar da sensibilidade. Ou seja, quando eu oro parado assim. Não. Você não, com certeza. Tudo, né? Tudo, você exerce tudo. Todo o teu tabernáculo está em oração, teus músculos, tudo. Bom, eu nem se fala, né? E aí, ali eu quero ser como esse cara é. Eu quero imitar esse cara. Né? Eu quero ser como esse cara é no espírito. Entendeu? Porque ali eu vou entender que ele está andando no espírito, que ele anda no espírito. Eu quero ser como ele. Eu não posso fazer o que ele faz, mas se Deus me leva a fazer, porque a gente vai guerrear, a gente vai se levantar no espírito. E no espírito, você pode fazer como eu faço. Porque na guerra espiritual, o espírito que se levanta no mundo espiritual, né, como o pastor falou, que Deus começa de dentro para fora. Quem conhece o mundo espiritual? O espírito. E é interessante porque, se você for olhar, né, aqui, nesse meio que a gente vive na Terra, né, a alma,
ela vai ser o elemento talvez mais importante, que vai reger as coisas, né? Minha cabeça, que vai fazer com que o meu corpo faça uma coisa ou outra, né? Mas na ressurreição, por exemplo, que esse é o nosso alvo, né? É o Espírito que vai ser dominante, ele que vai, né? E nós estamos vivendo um período de preparação para isso. Por isso que eu quis frisar essa questão, né, da evolução, do processo, né, da coisa do caminho, né, de você estar trilhando, né. Quando o pastor falou sobre a questão também, lembrando da questão das orações, do incenso, a gente, né, vai tendo um caminho de preparação, quer dizer, você vem aqui, se arrepende, aí se lava, né, batiza, né, aí você entra para se alimentar, orar, e daí quando você está pleno, cheio, iluminado, aí você, né, pode adentrar no Santo dos Santos, né? Sabe aquela expressão, eu tenho ouvido muito isso, inclusive, tenho conversado e a gente estava falando outro dia com uma pessoa e ele estava falando sobre isso, né? Sabe aquela história de o que Deus pode me dar em relação porque a busca às vezes o que Deus pode me dar. Eu continuo operando, buscando a Deus através da minha vantagem, né, dos meus desejos, da minha necessidade. Então, estar no escuro, eu não estou vendo nada do que está acontecendo. Estou buscando a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode me oferecer, né? Porque não estou vendo nada. Teoricamente, não está chegando em mim nenhum objeto de desejo. Se eu estou ali no ato, eu estou olhando um monte de coisa, né? Se eu tivesse uma vaca igual aquela lá, ou se eu tivesse, né, tanto dinheiro como aquele cara ali, roupa que nem... Não. Eu estou num ambiente que está isento, né, de impressões. Nada pertence aos meus sentimentos. Nada. É um lugar de foco e de adoração a Deus, né, pelo que Ele é. Eu estou aqui pelo que você é, Deus. Não é nada que você possa me oferecer, porque eu não estou vendo nada. Você pode estar, né, estendendo a sua mão, cheio de dinheiro para mim, não sei, né? Cheio de ouro, cheio de... Não sei, está escuro, não estou vendo. Liberou aquilo já. E precisa alguém interceder por isso, né? Posso ler um texto, pastor? Assim, só para... Ali em 1 Coríntios 15, 46, diz: mas é primeiro o espiritual e se o natural, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno, e o segundo homem é o Senhor do céu. Falando de Jesus. Falando do novo homem também, né? Como foi o terreno, também são aqueles que são terrenos. E como é o celestial, também aqueles que são celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Então, para mim, tem dupla interpretação isso aqui. De arrebatamento, que vamos trazer um corpo glorificado, mas eu tenho que trazer o celestial para a terra. Aquilo que é o homem espiritual. Né? Aquilo que é homem espiritual. Desculpa, estou igual aqui os irmãos. Aquilo que é homem espiritual. Ou seja, qual que é o Arthur espiritual? Eu tenho que trazer o Arthur que é espiritual. Não o terreno, porque o terreno ele já conhece. O Roberto terreno, eu já conheço, é uma tranqueira. Não é? Mas tem que trazer o celestial. Por isso os cristãos somos às vezes lerdos, desculpa a palavra lerdos, né? Em entendimento dessas coisas espirituais. Entendeu? E às vezes as pessoas, vamos lá em língua. O que é isso mesmo? Porque a pessoa nunca treinou isso, né? Nunca viveu aquilo lá. Só quem viveu e está vivendo sabe essas situações, né? Por quê? Porque só não posso orar em língua aqui, tem que ter interpretação. Orar em língua é uma coisa. Trazer palavra em língua é outros 500. Oração é uma coisa. Variedade de língua, trazer uma palavra em língua para que possa ser interpretada é outros 500. Não tem nada a ver com oração. Então, às vezes eu falo em línguas, mas não oro em línguas. Estou falando.
Mas orar em línguas é outro desafio. Porque traz o sobrenatural, rompe no mundo espiritual áreas da minha vida mentais que estão bloqueadas. E aí eu recebo libertação. Né? E se Deus te mandar a correr aqui no meio do culto aqui, corre, mano, corre. Não, sério. Imagina o que vai falar a alma ali no lugar santo. Não corre. Não faz isso. Você está louco. Mas as coisas de Deus não são loucura. Por que você precisa entendê-las? Se elas se discernem espiritualmente. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucuras. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Então, às vezes, essa dimensão do Espírito ali que estamos falando, lógico que tem muito mais amplo do que aquilo que estamos falando, do corpo, da alma e do Espírito, é muito mais do que isso. Né? Então, às vezes, estamos muito no átrio, ou no lugar santo, e não passamos ao Santo do Santo. Porque não conhecemos esse lugar, não conhecemos o nosso espírito. Ou temos medo, ou receios de usar o espírito da gente. Né? Porque a gente não conhece. E até mesmo estar num lugar escuro, né? Lugar escuro nos dá medo. Claro. Né? E eu acho que a gente vai ter que... Eu acho que nós estamos caminhando para isso. Eu acho que no segundo semestre, na célula, nós vamos caminhar para isso. Em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso alvo, né? A gente poder estar falando sobre o tabernáculo, mas não ser só um estudo como algo que está colocado no livro, como se fosse uma peça de mobiliário, né? Ou imobiliário, melhor dizendo. Ele tem uma função, né? E ele serve para a gente olhar para a gente também. Não é só na questão de você ter um lugar de cultuar externamente, né, olhando e falar, aquele lugar é o lugar do tabernáculo. Não, o tabernáculo estava lá e agora está aqui. E se está aqui, eu preciso entender. Esse é o nosso objetivo. Por isso que a gente tem falado sobre essa questão e feito essa comparação, vamos colocar assim.